Aleluias. Glórias ao nosso Deus. Graça e paz a todos os nossos amados que estão aí nos assistindo. Que Deus derrame da tua graça sobre a vida de cada um de vocês, de cada família. Que Deus derrame da tua unção. Desejo a cada mãe um ótimo dia das mães. Sabemos que é uma data inventada pelo homem, com foco muitas vezes de ganhar dinheiro, mas é um momento para a gente aproveitar para darmos um abraço nas mães. Hoje não posso mais fazer isso. Hoje fica a saudade, hoje fica a lembrança e agradecimento a Deus pelos 43 anos que eu pude viver com minha mãe e abraçá-la. Mas você que ainda tem a sua mãe aqui, aproveite este momento, não somente para dar um presente, não somente para fazer um almoço, mas aproveite este momento para abraçá-la e dizer que você a ama, que você possa dizer a ela o quanto ela é preciosa para você. Aproveite esse dia para isso. Queridos, vai convidando aí as pessoas, vai chamando. O Senhor tem nos direcionado a trazer algumas palavras, mas com objetivo não só para nós, membros da igreja, mas o objetivo de pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Muitas vezes existem pessoas angustiadas, aflitas, pessoas passando por tantos problemas. E Deus tem trazido a nós ministrações aonde Ele tem mostrado o teu amor, Ele tem mostrado que Ele está presente em todo esse tempo que nós temos vivido. E é importante que você, como membro da igreja, esteja realmente convidando pessoas, convidando seus amigos, seus parentes que ainda não são membros do nosso ministério, ou ainda não se declararam fiéis ao Senhor, não se renderam a Cristo. É importante que você invista. Eu vejo que este momento de rede social, eu vejo que este momento onde nós estamos vivendo algo que nunca vivemos, é um momento para que a gente aproveite também para alcançar vidas, para alcançar pessoas que estão aí aflitas, pessoas que estão passando por tantas lutas. Que você aproveite este momento como igreja para falar do amor de Cristo a estas pessoas. Nós temos a tendência de muitas vezes conversar com as pessoas e falar do que está acontecendo, e falar da situação toda, e muitas vezes murmurar, muitas vezes demonstrar que nós também estamos desesperados, ao invés de muitas vezes neste momento, você como corpo de Cristo, noiva de Cristo, trazer uma palavra para aqueles que ainda não entendem o que é descansar no Senhor, mas você trazer uma palavra: não, eu confio, eu estou em paz, eu não sei o que vai acontecer, mas eu creio que o meu Senhor está comigo, eu sei que Deus vai agir, eu sei que Deus vai cuidar, e neste momento eu estou confiante no Senhor. Ao invés de ficarmos só falando de situações ruins, ao invés de só ficarmos falando do governo e tudo mais, que a tendência é essa, nós temos que trazer palavras de ânimo, trazer palavras de vitória, trazer palavras dizendo às pessoas: não vamos desanimar, não vamos desistir, Deus está conosco, Deus vai fazer algo para este povo, para esta nação, Deus vai mudar este quadro. Porque eu creio que tudo isso está acontecendo, não é por acaso, Deus tem um propósito. Então que você seja um instrumento, a boca de Deus,
no seu lar, no seu trabalho, na rua, no mercado, que possamos ser bocas de Deus, trazendo palavras de ânimo, trazendo palavras de alegria. Eu quero agradecer a vida de cada membro do nosso ministério, de cada irmão, de cada irmã. Quero agradecer a vida de cada um que tem sido fiel em assistir todos os nossos cultos, seja eles no domingo, seja ele na quinta-feira, seja as lives que às vezes a gente faz das mulheres, dos jovens. Eu quero agradecer pela sua fidelidade, pelo seu envolvimento. Que Deus continue te abençoando. Quero te agradecer pela sua fidelidade com as ofertas, com os dízimos. Graças a isso, o mês passado conseguimos quitar todos os nossos compromissos. E eu declaro em nome de Jesus que este mês não será diferente. Que Deus venha abençoar a sua vida e que você continue sendo generoso. Que você tenha esse coração generoso, doador. Que você realmente venha abençoar o teu ministério. Queremos agradecer àqueles que estão ajudando com as cestas básicas. Mês passado conseguimos levantar 30 cestas. E eu declaro que esse mês não será diferente. Que você realmente continue nesse propósito. Vá atrás, peça às pessoas, amigos, ajuda. E se você sabe de alguém também que precisa, fale conosco. Queridos, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos mudar a história. A igreja está aqui para ajudar, para fazer a diferença no meio de um povo que está tão necessitado e muitas vezes clamando por misericórdia. E eu creio que tudo que tem ocorrido não é por acaso. É o momento da igreja mostrar que ela está aqui. É o momento da igreja mostrar que ela vive. É o momento da igreja mostrar que nós temos um Deus e que nós fomos chamados para fazer a diferença. Que você continue nesse propósito. Não desanime. Talvez a tendência é a gente desanimar porque não está tendo os cultos ao vivo. Não permita que o inimigo te desanime, igreja. Não permita que o desânimo venha. Pelo contrário, veja essa situação como oportunidades de você buscar mais ao Senhor, oportunidades de você falar do amor de Cristo, oportunidades de você viver em família, ter tempo com a tua família. Oportunidades, em meio às crises existem as oportunidades, existem os momentos que a gente consegue aprender muita coisa. Então aproveite este momento, em nome de Jesus. Abra a tua palavra em Mateus capítulo 8, versículo de 1 a 3. Mateus capítulo 8, versículos de 1 ao 3. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós queremos te louvar e agradecer o teu nome por mais este dia, mais um dia que o Senhor nos deu. Queremos te louvar e agradecer por esta oportunidade, pela oportunidade da liberdade que nós temos de falarmos da tua palavra nas redes sociais, aonde esta palavra pode chegar até fora do nosso país. Queremos te agradecer por esta liberdade, Senhor, e que possamos a cada dia
aproveitar este tempo. Senhor, neste momento eu te peço, fale conosco, fale aos nossos corações, abra a nossa mente para aquilo que o Senhor tem para nós, abra a nossa mente para aquilo que o Senhor quer fazer. Ó Deus, que possamos estar com os nossos corações completamente abertos para a Tua Palavra, que não venhamos a olhar agora a mim falando, que as pessoas não venham me olhar, mas venham olhar o Senhor através da minha vida. Me esconda atrás da Tua cruz, para que o Senhor venha a falar, que eu seja apenas, ó Deus, um instrumento em Tuas mãos, para transmitir aquilo que o Senhor quer. Pai, que toda a atenção seja voltada somente a Ti e mais ninguém. É em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos. Amém e amém. Aleluias. Nós lemos aqui um texto que está em Mateus. Esse texto muito conhecido, aonde o Senhor Jesus faz mais um dos seus milagres, aonde o Senhor Jesus ali manifesta e demonstra o seu poder. E aqui nós vemos algo acontecendo com um homem, e a palavra aqui nos mostra um homem leproso. A palavra não fala o nome dele, não sabemos qual o nome deste homem, mas nós sabemos que este homem tinha uma doença que naquela época era incurável, uma doença gravíssima, que era a lepra. A pessoa que era leprosa trazia várias consequências. Quem era leproso naquela época tinha muitas consequências em sua vida. Poderia ser uma pessoa rica ou pobre, ela poderia atacar qualquer tipo de pessoa. Como hoje nós estamos aí vivendo com a questão da Covid-19. É uma doença que não escolhe cor, não escolhe classe social. É uma doença que pega qualquer tipo de pessoa. E no nosso caso ainda está matando muitas pessoas também. A lepra era algo que naquela época era pior ainda, porque quem pegava dela não tinha muito para onde recorrer. Mas eu queria colocar aqui para os irmãos, para os nossos ouvintes, queria colocar para vocês alguns detalhes dessas consequências na vida física da pessoa que tinha uma lepra. A pele da pessoa apodrecia, partes do seu corpo caíam, os leprosos ficavam deformados, e essas pessoas fediam por causa das feridas, e pela pele começaram a apodrecer. Isso era coisas físicas que acontecia naquela pessoa que tinha lepra. Mas também temos consequências na vida familiar desta pessoa, porque essa pessoa ela tinha que ficar isolada de sua família. Imagine você sendo um pai de família, uma mãe, uma esposa, aonde tem sua família, aonde tem seus filhos, aonde você curte toda a sua família,
e de repente você se vê numa situação onde você é acometido da lepra, e você é obrigado a se retirar da sua família, você é obrigado a não ter mais contato com a sua família, com os seus filhos, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus irmãos. Você tem que ficar isolado de todos estes. Hoje estamos vivendo algo um pouquinho parecido, porque muitos estão totalmente isolados, principalmente aqueles que estão com a Covid ou estão em análise, né? Porque estão fazendo os exames, testes, há suspeita, então essas pessoas têm que ficar isoladas de todos. Porém ainda elas ficam na mesma casa, mas num quartinho separado. Naquela época ela tinha que se afastar, se retirar até da cidade, porque aquela doença era totalmente contagiosa e poderia passar para outras pessoas. Então essa pessoa, ela estaria afastada de toda a sua família. Naquela época não existia redes sociais. Naquela época você não tinha um celular para pelo menos ver teus filhos, ver tua esposa, falar com eles por uma chamada de vídeo. Não tinha nada disso. E também essa doença afetava a vida emocional daquela pessoa. Eles se sentiam isolados, eles se sentiam discriminados. Com isso vinha a depressão, eu creio, vinha a angústia, vinha a tristeza, não tinham mais autoestima nenhuma, e talvez o desejo de morte. Para que eu ficar nessa situação? Talvez as pessoas que tinham lepra naquela época poderiam pensar: para que eu vou viver? Para que eu vou continuar a minha vida se eu não posso estar perto de ninguém, se eu estou totalmente isolado, se eu não posso estar com a minha família? Eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça dessas pessoas que viviam debaixo dessa doença terrível. Com esse isolamento que elas viviam, era bem provável que elas tinham tempo de pensar em um monte de coisa. E provavelmente vinham todos esses pensamentos que eu acabei de falar. Para que viver? Para que eu continuar neste mundo? E aí eu fico perguntando: o que fazer em uma situação como essa? Imagine você vivendo algo parecido com isso. O que você faria? Qual seria a sua atitude quando você fosse acometido de uma doença como esta? Qual seria a sua postura se você fosse acometido por uma doença desta? Muitos hoje estão aí adoecidos, internados no leito de cama por causa do Covid, totalmente isolados, não podem ter visitas de nenhum parente. Muitos estão vivendo um pouquinho do que eu falei aqui, dentro de um hospital, totalmente isolado em um quarto, apenas os médicos e enfermeiros que podem estar ali monitorando a saúde dessas pessoas. Mas qual é a sua postura? Qual seria a minha postura mediante a essa situação? Qual seria a minha postura mediante a uma vida como a dos leprosos? Mas nesse texto aqui, nós vemos uma atitude totalmente ousada deste leproso. A palavra nos mostra que este homem, quando viu Jesus descendo do monte, viu aquela multidão o seguindo, um leproso aproximou de Jesus, adorou ao Senhor Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar.
O Senhor pode me purificar. Ele não questionou, ele afirmou. Quem era este leproso? Da onde ele veio? Não sabemos. Mas sabemos que este leproso, este homem, o primeiro passo que ele fez foi adorar ao Senhor. Foi honrar ao Senhor. E depois ele diz: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, me purificar. O que eu quero dizer com você nessa noite, e usar também esse tema: atitudes que mudam a história. Atitudes que mudam a minha e a sua história. Eu quero agora que você abra em 2 Reis, capítulo 7. Marque aí, deixe marcado Mateus capítulo 8. Vá lá para 2 Reis, capítulo 7. Versículo 3 e 4. 2 Reis 7, 3 e 4. Quatro homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial do Sírio, e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Aqui nós vemos mais um caso de 4 leprosos, isso já no Antigo Testamento. 4 homens leprosos que estavam fora da cidade, pois não podiam ficar lá dentro. E naquela época houve uma fome terrível em Samaria, porque os sírios, eles haviam cercado toda aquela cidade de Samaria. Cercando aquela cidade de Samaria, o povo de Samaria, se saísse da cidade, saísse dos seus muros, ou melhor, se saísse dos sírios, saísse da cidade dos sírios, se eles saíssem para fora, o povo morreria. Desculpa, Samaria. Se Samaria saísse, o povo morreria pelos sírios. O povo de Samaria iria ser destruído se eles saíssem. Então os sírios fizeram o quê? Vamos cercar todo aquele muro daquela cidade, porque qualquer um que tentar sair vai morrer. E se a gente ficar aqui, eles não vão ter como sair para comprar mantimento, não vão ter como sair para pegar água, não vão ter o que fazer. Então vamos ficar aqui até acabar todo o mantimento deles. Eles vão passar fome e nós vamos conseguir destruir este povo. Então chegou um determinado tempo aonde Samaria já não tinha mais o que comer, ao ponto terrível de os pais matarem seus filhos para comerem. Olha a que ponto chegou aquela cidade, a que terrível ponto estava chegando aquele povo, porque não havia o que comer. E chegou um ponto aonde os pais estavam matando seus filhos para sobreviverem, se alimentando deles, aonde uma cabeça de jumento valia uma fortuna, aonde esterco de pomba valia uma fortuna, como hoje. Estávamos vivendo uma situação há dias atrás, aonde o álcool em gel, meio litrinho valia R$40, aonde um botijão de gás valia em torno de R$100 a R$150. Hoje você entra no mercado e as coisas estão mais caras, devido
ao contexto que estamos vivendo, e muitos estão aproveitando disto. Mas eu quero que você tente imaginar essa situação dessa cidade, onde o povo não estava sabendo mais o que fazer, o rei estava desesperado, todos estavam ali preocupados, e havia esses homens leprosos que estavam ali vivendo já uma situação terrível por causa da lepra, e agora também eles não tinham como comer, e então eles tomaram uma atitude. Aqueles 4 leprosos falaram assim: gente, o que a gente vai fazer aqui parado na entrada da nossa cidade? A gente entrar ali não vai adiantar nada, não tem comida. Então eu acho que é interessante a gente arriscar e vamos até os sírios e vamos tentar ficar ali e conseguir pelo menos alimento. Se a gente viver, beleza, mas se a gente morrer, vamos fazer o quê? Se nos matarem, vamos morrer. E paciência. Talvez a vida daqueles homens já estava tão difícil, tão complicada, que eles falaram: se a gente morrer, morreu. Vamos sair no lucro. Talvez na cabeça deles. E esses homens improváveis, que ninguém dava nada, que ninguém dava um tostão, homem cheio de lepras, cheio de ferida, caindo o dedo, caindo o nariz, caindo a orelha, homens que eram totalmente discriminados e ninguém chegava perto. Esses homens tomaram uma atitude. Devido à atitude desses homens na crise, eles foram totalmente surpreendidos. Então, lembre-se do leproso que foi até Jesus e o adorou. E agora você está vendo um contexto de 4 leprosos que estavam em uma cidade onde havia fome. E que, se você olhar, a cidade estava passando por fome, estava numa situação desesperadora, como também os leprosos estavam vivendo há muito tempo isso. Não com fome, mas devido à doença. A palavra nos diz então que esses homens foram até os sírios, arriscaram as suas vidas e foram até os sírios. Talvez eles arriscaram a sua vida porque eles já estavam vendo que eles não tinham muito mais o que fazer. Eles já eram leprosos, eles já talvez estavam sem muita esperança para algumas coisas. Mas uma coisa era bem verdade, que esses 4, eles queriam ter esperança de viver, porque eles foram até os sírios para conseguir alimento, para conseguir sobreviver. Embora talvez havia aquela situação de que a vida deles não ia durar muito devido à lepra, mas eles queriam ter uma esperança de vida. E então encararam os sírios. E quando eles entram na cidade, eles têm uma grande surpresa. Eles chegam naquela cidade onde os sírios estavam e não encontram ninguém. Porque Deus fez algo acontecer ali, que fez com que aquele povo todo da Síria fugisse. E aquele povo da Síria, eles fugiram, saíram daquele local que eles estavam acampados. E quando aqueles leprosos adentraram ali, eles não encontraram nada, não encontraram ninguém. E eles falaram: o que está acontecendo? E eles tiveram uma grande surpresa. Encontraram todos os despojos, encontraram prata, encontraram ouro, encontraram várias coisas, encontraram alimento, encontraram em grandes quantidades, e eles ficaram super felizes. Meu Deus, olha o que está acontecendo, né? Só que um detalhe importante: eles não foram egoístas. A palavra diz que eles pararam e falaram: peraí, não é certo, a nossa cidade, o nosso povo está passando fome, vamos até lá e vamos avisar a eles que há mantimento, há prata, há ouro aqui. E então eles foram avisar.
O rei não acreditou muito, mandou algumas pessoas apenas, porque ele pensou que poderia ser cilada, mas eles tiveram a surpresa de realmente ver que era verdade. E eles adentraram aquele local e puderam ver que não havia mais um inimigo. O povo sírio havia saído e batido em retirada, fugido pelo poder de Deus. E aquele povo foi salvo por causa da atitude de 4 leprosos. Aí você volta no capítulo 8 de Mateus, e repetindo o que aquele homem fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E o Senhor Jesus diz o seguinte: Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: quero sim, fique limpo. Quero sim, fique limpo. Os leprosos disseram assim: vamos até a cidade, porque hoje é um dia de boas novas. Não podemos ficar aqui, nós não podemos continuar calados aqui. Hoje é um dia de boas novas. E eu quero dizer a você, querido, que hoje é um dia de boas novas para a sua vida, para a minha vida. Hoje é um dia de boas novas, e nós temos que falar e declarar isso. Não podemos ficar calados. Temos que ter atitude, temos que ter postura. Eu não sei o que você está vivendo nesta semana, o que você viveu. Talvez muitos perderam o emprego, talvez muitos não sabem o que vão fazer. Mas eu quero dizer para você: tome atitude, tenha postura. Aqueles homens leprosos, por mais que eles sabiam que eles não tinham muita esperança de vida, que eles estavam totalmente separados de outros, isolados, discriminados, aqueles leprosos, eles tomaram uma atitude, eles tomaram uma postura nas suas vidas. Eles não aceitaram continuar do jeito que eles estavam. E eu quero trazer uma aplicação para nós quanto ao pecado. Porque eu sei que existem muitas pessoas hoje que estão totalmente paralisadas, estão como a pessoa que está com lepra. Ela está se sentindo isolada, ela está se sentindo fedida, ela está se sentindo mal por causa do pecado. E como a lepra, eu coloquei aqui algumas características, eu quero colocar do pecado. O pecado, ele mexe com o nosso físico, ele mexe com a nossa família, ele mexe com o nosso emocional. No nosso físico, ele nos apodrece. Aquela pessoa que vive no pecado, essa pessoa vai se apodrecendo sem perceber. Semana passada nós falamos aqui do homem mau. O homem, ele é mau. O problema é que eu muitas vezes estou reconhecendo que eu sou mau, mas não faço nada para mudar isso. O primeiro ponto que eu preciso ter é reconhecer: eu sou mau, como nós falamos semana passada. Os leprosos reconheciam que eles eram leprosos, eles sabiam da doença que eles tinham. O pecado, ele apodrece a nossa vida, nos faz cheirar mal diante de Deus. Nós vamos perdendo o nosso caráter. O pecado, ele vai tirando de nós o caráter. O pecado vai tirando de nós o temor, ao ponto da gente ficar irreconhecível. Você já viu pessoas que você conheceu de um jeito, passou-se um tempo, essa pessoa se lambuzou no pecado, essa pessoa falou assim: eu não quero mais viver nada de Cristo, eu não quero mais viver. Essa pessoa se lambuzou e você olha e fala assim: mas caramba, como que essa pessoa está hoje? Eu não consigo nem reconhecê-la. Como a lepra, ela vai deformando a pessoa. O pecado, ele vai destruindo a vida das pessoas. Na família, ela destrói casamentos. O pecado, ele consegue destruir os casamentos.
Ele consegue fazer com que dentro da família haja um isolamento, onde um não fala com o outro, filhos brigam com os pais, pais brigam com os filhos, não há uma comunicação, não há um carinho, não há um amor, porque o pecado está ali dentro. Muitas famílias onde o marido está traindo a esposa, ou vice-versa, o que acontece é que dentro dessa família existe um mal-estar, existe um desconforto, aonde isso causa o isolamento da família, o isolamento da amizade, da intimidade. E no emocional, o pecado, o diabo acusa na nossa mente. O diabo, ele traz dentro de nós sentimentos aonde fala: você não presta, você não vale nada, você vai vir para mim um dia, desista, não fique tentando fazer nada, porque você é meu. E o diabo vai jogando isso e vai falando: olha, você é meu, não adianta, até o ponto que a pessoa realmente desiste de falar: quer saber, eu vou viver minha vida, se eu tiver que morrer eu vou morrer, eu vou para o inferno e está tudo certo. As pessoas falam muito isso. Mas o pecado te traz um sentimento de impotência. O pecado te traz o sentimento de que não há como perdoar, não há perdão e não há como perdoar. Você tem um sentimento de que eu não vou perdoar ninguém, não adianta, e eu também não quero perdão de ninguém. O pecado, ele te traz o desejo da morte. Quantas pessoas estão se matando por causa do pecado? Não tem mais alegria de viver. O pecado hoje faz a mesma coisa que fazia, parecido com a lepra, trazendo para os dias de hoje, uma enfermidade que destruía vidas, porque a lepra, ela destruía aos poucos a vida das pessoas, e o pecado da mesma forma hoje, ele destrói aos poucos a vida das pessoas, aos poucos essa pessoa vai se destruindo, aos poucos o seu corpo vai se deteriorando. Mas o que eu quero colocar para você hoje é que você precisa tomar uma atitude de mudar o rumo da sua história. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais os pecados que você tem, o que você tem vivido. Eu só quero dizer para você: não fique parado, porque mesmo aqueles homens com lepra, mesmo aqueles homens sabiam que iriam morrer, aqueles homens lutaram acreditando na vida, acreditando que poderiam mudar a história. A palavra não nos fala do que aconteceu com os 4 leprosos. Eles foram usados para salvar um povo. Mas no Novo Testamento, este outro caso, o Senhor curou este leproso, este homem, pela atitude dele. O Senhor falou: você será curado, porque eu quero que você seja curado. E o Senhor, da mesma forma, hoje Ele quer que você seja curado da lepra. Nós somos homens maus, mas o Senhor quer nos curar dessa lepra, deste pecado, dessa situação que tem acabado e apodrecido vidas. E este leproso de Mateus nos ensina algo interessante, porque ele adorou ao Senhor em primeiro lugar. Então eu desafio a você, querido, a sua vida está difícil, você está vivendo situações complicadas, você percebe que o pecado tem te dominado, você percebe que você não está bem com Deus. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor em meio ao seu pecado. Adore ao Senhor e comece a reconhecer esses pecados. Comece a reconhecer que você é mau. Comece a reconhecer e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu adoro o Senhor. Reconheça que só Ele é Deus, só Ele é o Rei, só Ele pode salvar, só Ele pode curar. Reconheça e o adore em espírito e em verdade. Deus quer te curar dessa lepra chamada pecado. Não quero dizer que você fazendo isso, todos os pecados vão sumir da sua vida, você não vai ter mais. Não, mas você vai lutar, você vai ter forças para lutar. Como aqueles leprosos, eles tinham doença, sabiam que era incurável, mas eles foram lá: vamos mudar a história, vamos fazer, eu quero viver. Enquanto eu estiver aqui, eu quero viver. Então nós temos que lutar a cada dia contra o pecado. E pedir
um milagre ao Senhor. Se quiseres, Senhor, o Senhor pode me curar. Pai, eu vivo pecado assim, assim, assado. Senhor, eu tenho pecados na minha vida que eu não consigo, mas se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me libertar desses pecados. Então clame ao Senhor, queridos. Clame ao Senhor, porque Jesus vai te responder bem assim: eu quero te curar, eu quero te libertar. Sabe por que muitas vezes você não é curado? Sabe por que muitas vezes você vive enroscado no pecado? Porque você não adora ao Senhor e porque você não reconhece que Ele pode te livrar desses pecados. Você não reconhece que Ele pode te libertar. Você tem que tomar atitude, você tem que tomar postura. Não adianta, eu tenho lepra, eu tenho pecado, eu já estou no bico do corvo, eu não tenho mais o que fazer, e ficar murmurando, não adianta. Tome atitude, mude essa história. O Senhor quer te curar, quer nos curar e nos libertar do pecado. Eu quero falar para vocês agora uma reflexão. Preste bastante atenção nesta reflexão, para que você entenda um pouquinho também sobre o que nós estamos falando. Porque o inimigo, como eu falei, ele mexe no nosso emocional. Como quem tinha lepra naquela época, o emocional ele era mexido. A pessoa se sentia a pior das piores, depressiva e tudo mais. Naquela época as pessoas, muitos talvez, a Bíblia não fala, não sei, mas creio que muitos entravam em depressão e desejavam a morte, como eu falei. E o pecado ele é assim conosco. O diabo ele vem, te acusa e fala assim: você não tem mais jeito, desista da sua vida, você não é nada, ninguém te ama. E o diabo vai lançando palavras, vai lançando e vai te deixando lá embaixo. Eu quero falar para você sobre uma situação. Vou pedir para o Clóvis parar um pouquinho só, porque eu quero que você consiga entrar na história neste momento. Depois você pode voltar, Clóvis. Havia um leilão em uma cidade. O leilão, para que eu creio que todos sabem o que é, você coloca um objeto e várias pessoas, tira a música aí por favor. Várias pessoas, elas iam ao local para comprar os objetos que ali eram oferecidos. Então eles colocavam ali um objeto, vamos supor, olha, este celular, eu tenho este celular. O celular que foi usado por fulano, por um artista, e quem vai dar o primeiro lance? E aí as pessoas começavam a dar o lance: eu dou R$1.000. Aí o leiloeiro falava: quem dá mais? Eu dou 5.000. E começava até finalizar, e alguém fechava a compra desse objeto. Então entrou-se esse leilão naquela cidade, e nesse leilão havia um violino totalmente sujo, feio, maltratado. E o leiloeiro ele olhou aquele violino com muito pó, e até o leiloeiro olhou e falou assim: nossa, pensou, né? Mas eu vou leiloar isso aqui não vale nada. E ele pega aquele violino com desprezo em suas mãos, mostra às pessoas e fala: aqui está um violino. Ele não sabia da história desse violino. E ele pega este violino na mão e fala: aqui está um violino, como todos podem ver. Não tem muito o que dizer deste violino, mas está aqui. Quem vai dar o primeiro lance desse violino? E ele meio desanimado, ele pega e fala: quem vai dar o primeiro lance? R$1. Quem dá R$1 por este violino?
Ele mesmo já lançou, porque ele sabia que ali ninguém ia dar valor àquele violino todo maltratado, sujo, desafinado. E então ele fala: quem vai dar R$ 2? Aí um levanta meio assim: quem vai dar 3? Dou-lhe uma. E ele já queria acabar logo com aquilo, então falou: se eu vender a R$ 3, tá ótimo. Quem vai dar 3? Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe... Aí, de repente, lá do fundo vem um homem, e ele vem à frente, pega aquele violino, põe o violino na posição de alguém que sabe tocar, começa a limpar a frente, tirando os pós, todo o pó, limpando, começa a afinar o violino, começa a afinar corda por corda, pega o arco do violino, dá uma limpada, e então ele começa a tirar um som daquele violino. E desse violino sai uma doce e pura melodia, como se fosse um anjo tocando. E todos ficam paralisados com aquele som, com aquele doce som, que trazia paz ao coração das pessoas que ali estavam. E de repente, o leiloeiro, ele chega e fala: eu estou aqui com este violino. Quem quer dar mais algum sinal? E uma pessoa levanta: eu dou R$ 1.000. Vem outra, fala: eu dou 2.000, eu dou 3.000. E começa várias pessoas levantarem falando: eu dou, até o ponto que esse violino foi fechado por R$ 10.000. Um violino que até então valia R$ 3 na visão daquele leiloeiro. Depois de que aquele homem, um mestre, um homem professor, um mestre naquele violino que sabia tocar, começou a tocar, aquele homem mexeu com as pessoas que estavam ali. E então o leiloeiro fala: vendido por R$ 10.000. As pessoas aplaudem, as pessoas gritam, as pessoas ficam emocionadas. O leiloeiro se assusta porque ele nunca viveu algo tão emocionante como a venda daquele violino. Ele se emociona e começam a falar: nossa, mas eu não compreendo o que alterou o valor deste violino. Até então as pessoas estavam dando R$ 3 e agora eles acabou dando R$ 10.000. E a resposta veio de imediato: o toque da mão de um mestre mudou toda a história. Muitas vezes estamos com a nossa vida desta forma, fora do tom, judiados, empoeirados pelo destino, marcados pelo destino. Estamos nos sentindo leprosos, sujos. As pessoas não dão valor nenhum para nós. Você é desmerecido muitas vezes. Satanás te acusa, como falamos aqui. E você então ouve a voz de Satanás, entra num estado depressivo, um estado que você acha que não vale realmente nada para ninguém, que não tem solução. Que ninguém irá pagar nada por você. Mas aí vem a mão do mestre, olha para você,
vê você todo desafinado, desentoado, sujo, maltratado, mas Ele olha, pega em você, tira o pó, vai afinando corda por corda da sua vida, vai limpando, vai pegando o arco e vai tocando em sua vida, e vai tirando os sons lindos da sua vida. A mudança começa a acontecer, porque, como aquele leproso de Mateus diz: mestre, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E é o que Jesus mais quer fazer em nossas vidas. Ele quer te curar, Ele quer me curar. Ele quer fazer de você, Ele quer que saia de você um lindo som. Não importa o seu passado, não importa o seu status social, não importa o que a vida fez de você, ou o que ela fez com você, não importa. O Senhor, Ele quer afinar a sua vida. Não importa se durante a sua vida o som da sua vida foi alterado, te desafinando, te sujando, afrouxando as suas cordas, não importa. Hoje o Mestre, Ele quer mudar a sua história, mas para isso basta uma atitude sua e minha. Isso não serve somente para aqueles que ainda não se posicionaram do lado de Cristo. Muitos hoje dentro da igreja, estão dentro de uma igreja, mas estão se sentindo sujos, estão se sentindo desafinados, estão se sentindo menosprezados. Queridos, tome uma postura, tome uma atitude. O Mestre quer te curar. Você precisa apenas adorá-lo, você precisa apenas reconhecê-lo e dizer: Senhor, meu Mestre, se o Senhor quiser, eu sei, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode tirar de mim esses pecados, eu sei que o Senhor pode, e Satanás não vai mais fazer o que ele está fazendo comigo, mas é preciso tomar a postura. Você precisa dizer: Mestre, cura, me purifica. Aqueles leprosos de Samaria, pela atitude deles, mudou toda a história da vida de um povo, porque eles tomaram uma postura. Deus quer te usar, Deus quer fazer com que você seja usado para mudar a história de um povo, seja a sua família, seja os seus vizinhos, seja os seus amigos de trabalho, não sei. Mas você tem que tomar a atitude. Maria Madalena era totalmente discriminada. Ela era de todos e não era de ninguém, uma prostituta. Mas o toque da mão do Mestre, quando pegou aquele violino em suas mãos, ele limpou, ele afinou, ele mudou a história de Maria Madalena. Zaqueu, um homem odiado por muitos, rejeitado, de caráter duvidoso, mas sobre o toque do Mestre, que pega aquele violino, tira o pó, tira a sujeira, ele afina, ele acerta, e aquele homem é totalmente purificado. E muitos outros exemplos que nós temos na Bíblia do que o Mestre fez. Tome atitude, não fique no comodismo, porque esse comodismo muitas vezes está te destruindo. Em nome de Jesus, não permita, queridos, que este momento que você está em casa, e talvez este momento que você está em casa, talvez Satanás está aproveitando para colocar
minhocas na tua cabeça, para colocar um monte de besteira na tua cabeça. Não permita isso, mas comece a clamar, comece a adorar ao Senhor neste tempo que você tem. Comece a adorar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode me purificar. Senhor, eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Senhor, eu quero, além de viver, pensar em riquezas em primeiro lugar, querido, pense na sua vida espiritual, emocional. Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a minha vida, a minha história, todos os dias. Porque como homem mau, como temos dentro de nós o pecado, como temos dentro de nós o pecado que tenta nos dominar, nós temos que ser afinados todos os dias pelo Mestre. O Mestre tem que nos tocar todos os dias para arrumar, para mexer, para ajustar, porque o pecado ele tenta nos destruir todos os dias. E eu te desafio, faça como este leproso que chegou e adorou ao Senhor. Adore ao Senhor todos os dias e diga: Senhor, me purifica, Senhor, me purifica. Que Deus possa realmente mexer com a sua vida. Que Deus possa realmente ser o mestre. Que Ele seja o único mestre que possa te tocar, possa te afinar, possa tirar o pó. Que esse seja o único mestre que possa fazer de você um instrumento que saia sons dos altos céus. Feche os seus olhos. Pai, oh Deus, que o Senhor toque em nossas vidas. Toque em nossas vidas. Porque o Senhor pode nos purificar e o Senhor quer nos purificar. Como aquele leproso, ele sabia que o Senhor podia purificá-lo. Nós sabemos que o Senhor pode e quer. Purifica as nossas vidas. Tire o pó, nos afine, nos molde. Nesse tempo que estamos vivendo, aonde estamos mais em casa, a tentação de ficar assistindo somente séries é muito grande. A tentação de não tirar tempo com mais nada a não ser televisão é muito grande. A tentação de olhar coisas que não prestam são muito grande. A tentação de ficarmos ouvindo bobeiras, de ficarmos dando espaço para Satanás trabalhar é muito grande. Por isso que temos que buscar adorar ao Senhor, como este leproso fez, ele o adorou. Que possamos te adorar, aproveitar este tempo, Senhor. Venha fazer com que a tua igreja tenha mais tempo contigo. Aproveite esta oportunidade de ficar em casa. E que aqueles que ainda não se posicionaram, comecem a se posicionar, adorando ao Senhor e declarando: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Senhor, venha habitar na minha vida. Venha me purificar. Quanto tempo eu vivi afastado de Ti, mas Senhor, a partir de hoje, eu tenho me sentido um violino velho, sujo, desafinado. Mas Senhor, seja o mestre da minha vida. Purifica, me afina. Eu quero que de mim saia sons do alto céu, sons que vêm de Ti, que eu possa transferir esta unção para outras pessoas, em nome de Jesus. Ó Deus, vai visitando cada lar neste momento. Ó Deus, vai ministrando sobre cada família, repreendendo, Senhor, todo pensamento mau, toda depressão, toda ansiedade.
ó Deus, vai repreendendo, mas que as pessoas que estão em casa possam aproveitar este tempo para te adorar, para te clamar. Purifica-me, Senhor, purifica-me, Senhor, que possamos viver este tempo aproveitando para ter mais intimidade contigo, para ouvir o Senhor falar, para, ó Deus, falar contigo, ó Deus, operando na vida dos teus filhos, na minha vida, na vida de cada um de nós. Que não percamos esta oportunidade apenas em frente à televisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que eu oro, é o que eu te peço. E já te agradeço, porque o Senhor é o mestre. E sei que o Senhor já está afinando. Eu sei que o Senhor já está limpando vidas. Eu sei que neste momento o Senhor já está transformando vidas que estavam meio desafinadas. O Senhor está começando a afinar novamente. E que o Senhor abençoe a vida de cada um. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Esse é o momento que vamos agora ceiar. Você em sua casa, aproveite esta oportunidade. Pegue o seu pão, seu suco. Como nós falamos aqui, o homem ele é mau. Desde que Adão tomou a decisão e tomou a escolha de desobedecer, o homem se tornou mau. E o pecado entrou através deste homem. Mas a palavra nos ensina e nos diz que um outro homem veio. Um outro homem se humilhou. Um outro homem veio sem pecado algum, e enquanto esteve aqui nessa terra não pecou. E este homem veio para mudar essa história. Mesmo sabendo da maldade do homem, ele sabia que este homem estava designado a ir para o inferno. Mas o Senhor Jesus veio sem pecado, aceitou se submeter, se humilhar, sofrer, para que nós hoje tenhamos a salvação em Cristo Jesus. Então, queridos, lembre-se disto. Você é salvo pelo sangue de Cristo. Nós somos salvos porque Ele se submeteu sem merecer nada. Eu deveria estar naquela cruz, mas eu estando naquela cruz não ia resolver, porque eu tenho pecados. Mas o Senhor Jesus veio sem pecado para mudar isto. E nesse momento eu quero que você pegue do seu pão, do seu suco, e que você, juntos vamos agradecer ao Senhor por este sacrifício que Ele fez para nos dar a salvação. Falo para vocês, não somos melhores do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Aquele que não se posicionou diante de Cristo, nós não somos melhores do que essas pessoas, não. Temos a mesma tendência de cair, de errar, de falhar. A única diferença é que nós já nos posicionamos dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e é nele que eu sirvo, e é para ele que eu vou viver. Basta você se posicionar. E você se posicionando não quer dizer que você vai entrar dentro de uma igreja e você vai ver a perfeição.
e você vai ver santos cheios de auréolas. Não, você vai entrar dentro de uma igreja e você vai ver pessoas falhas, você vai ver pessoas errando, mas você vai ver algo diferente, pessoas que erram lutando para acertar, pessoas que erram e lutam e choram e reconhecem. Na sua grande maioria é assim. Então eu convido a você que ainda não se posicionou do lado de Cristo, diante de Cristo, dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero viver para Ele, eu quero que Ele seja o mestre da minha vida, eu quero que Ele afine a minha vida, eu quero que Ele ajuste a minha vida. Eu te convido a fazer isso neste momento, clamar ao Senhor: Pai, venha ajustar, venha afinar, venha mudar a minha vida. Quero te servir a partir de hoje. Eu quero que o Senhor seja o meu mestre. Não quer dizer que com isso você não vai errar, não vai escorregar, não. Mas vai existir uma grande diferença, porque o Espírito Santo vai estar aqui dentro e vai te ajudar a vencer. Eu queria chamar a todos aqui à frente para cear comigo, que estão aqui. Pessoal do som, nós vamos cear aqui e você vai cear aí, juntos, junto com seu filho, com seus parentes. O Senhor, Ele ensinou aos seus discípulos: toda vez que vocês forem comer deste pão e beber deste cálice, façam isso em memória de mim, façam isso se alegrando, façam isso glorificando, façam isso agradecendo, porque este sacrifício que eu fiz foi para te dar a salvação. Faça isso neste momento. Glorifique a Deus neste momento. Agradeça a Deus neste momento. Fala: Senhor, obrigado, Pai, eu não mereço nada disso. Obrigado porque o Senhor sofreu, o seu corpo foi chicoteado, dilacerado, de ti saiu sangue por mim, sem merecer nada. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu de quebrar essa maldição que teve lá no Éden. E hoje somos livres em Ti. Declare isso: eu sou livre. Declare aí na tua casa, declare aqui: eu sou livre em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta bênção que o Senhor nos deu, por este presente. Senhor, seja o mestre em minha vida. Me molde, me afine, me limpe, em nome de Jesus. Coma do pão e beba do suco neste momento. Oh Deus, meu Pai, nós te agradecemos. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos deu, sem merecer nada,
Só merecíamos o inferno. Mas eu te agradeço. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje nós somos salvos em Ti. Hoje nós temos a certeza da Tua salvação. Se o Senhor nos levar neste momento, sabemos que estaremos contigo, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Obrigado, te agradecemos, te agradecemos. Aleluias, aleluias, aleluia. Meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado. Agradeça aí na sua casa agora. Obrigado, Senhor. Você nunca vai receber um presente tão valioso como esse. Você nunca vai receber um presente tão valioso como esse, que é a vida eterna. Obrigado. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana na presença do Senhor, onde o Mestre venha a moldar a sua vida, aonde o Mestre venha ajustar o que é preciso ser ajustado, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.